dia. Bom dia, gente. Muito prazer que eu vou compartilhar aqui esse tema, né? Fé e razão e o desafio da ciência, respostas, né? Primeiramente, estou aqui também para, como disse a Sandra, né, como um facilitador. Na verdade, eu sou docente, tá? Mas toda vez que eu subo aqui nesse palco, eu fico com a mão gelada, né, pela responsabilidade que eu tenho para falar aqui com todos vocês. Tá? Eu já ministro aula em torno de 15 anos, né? Então, não deveria, vamos dizer assim, não deveria ficar nervoso, mas aqui é uma coisa diferente, uma responsabilidade muito grande que eu tenho para trazer aqui um pouco da palavra aí de Deus, né? Gente, eu vou falar sobre ciência e, na verdade, atuo com isso. A Universidade de São Paulo, ela tem duas funções, como eu disse no primeiro período, que é primeiramente de criar ciência. Criar ciência no sentido de criar conhecimento. Então, a gente cria coisas novas, faz inovação, faz pesquisa, criamos esse conhecimento, e a segunda tarefa que a gente tem é o de transmitir essa ciência para os alunos. Tá? E a gente, não apenas para os alunos, né? A Universidade de São Paulo tem uma coisa que a gente chama de extensão. Extensão é levar esse conhecimento para onde? Para a sociedade. Vocês são os pagadores, tá? Vocês pagam os impostos. E é para isso que a gente está. Essa é a nossa atuação como docente, como pesquisador. E hoje, então, eu vou trazer temas, assuntos relacionados a essa ciência. Tá? E existem, primeiramente, eu queria falar para vocês, que existem várias evidências e respostas na Bíblia sobre esse conhecimento. Tá? Todos os conhecimentos. Né? E é isso que a gente vai falar. Tá? Primeiramente, então, essa primeira parte aqui eu vou falar sobre a ciência e vou trazer um pouco de evidências da ciência que já estão na Bíblia. Tá? Existem vários aspectos, vários conhecimentos que o mundo confirmou, vamos dizer assim, depois do quê? Depois que a Bíblia já falava há muito tempo atrás. Exemplo, gente, vamos lá. Primeira coisa, Arca de Noé. Esse é um pedaço de jornal que foi recortado e o governo, né, ele confirma o quê? Confirma que a Arca de Noé existe. E a Arca de Noé é dito que foi encontrada, né, no quê? No próximo de quê? Do monte que a gente chama de Ararat. Tá? Então já existe o quê? Já existe aqui fotos, existem relatos de que a Arca de Noé de fato existe. E existem o quê? Existem alguns pedaços da arca, né? Nesse monte Ararat. Aí a gente vai aonde? A gente vai na Bíblia. E na Bíblia é relatado, tá, em Gênesis 8, 3 e 4, que as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham o quê? Tinham diminuindo. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Ararat está aqui, ó, esse jornal. Tá? E aí tem uma outra foto no Monte Ararat da Arca de Noé. Tá? Na verdade, a Arca de Noé parecia uma caixa, né? E a caixa, ela é facilmente, se fosse uma caixa mesmo, ela é facilmente o quê? Ela facilmente vira, né? Tá? E iria afundar. Mas sabe por que ela não afundou, não virou? Porque tinha muito peso nessa arca, né? Os animais e tudo, né? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem a parte, ele fala a parte frontal aqui e a parte traseira, né? Tá? E a estrutura aí que seria essa Arca de Noé. Porque a Arca de Noé
relatos na Bíblia, existem relatos na Bíblia mostrando o quê? Mostrando que de fato ela existiu e que Noé criou essa arca. Esse é o primeiro relato. O primeiro relato de que a arca de Noé realmente existiu. Segundo relato, gente, vamos lá. Segundo relato sobre ciência. Aí o homem foi para a Lua, viu a terra da Lua e percebeu que de fato o quê? Que de fato aqui na BBC, né, eu tirei isso aqui da BBC, uma reportagem que eu encontrei, que a Terra de fato era redonda. Tá? Em torno do quê? Em torno de 2000 anos atrás. Tá? Então, fiz a pesquisa, né? E durante essa pesquisa, eu notei que, encontrei essa reportagem que fala que cerca de 2000 anos atrás, foram o quê? Descobriram que a Terra de fato era redonda. Mas a gente vai na Bíblia, gente. A Bíblia é mais antiga, né? Qual o livro mais velho da Bíblia? É do meu xará, o livro de Jó. É o livro mais antigo da Bíblia, não é o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, tá? Mas é o livro de Jó, que foi escrito 1500 a.C. E nesse relato, Deus está falando, aqui a gente tem uma ciência também, né? Então Deus está falando aí com Satanás, e Deus está falando assim, de onde vens? Né? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, de rodear o quê? De rodear a terra. Então esse é o primeiro relato, bem no primeiro livro, o livro mais antigo da Bíblia, já houve um relato de que a terra era redonda. E aí depois de um tempo, né, 1500 anos depois, né, então teve o relato de quê? Teve o relato de que a terra de fato era redonda. Mas a terra redonda já tinha sido reportada há muito tempo atrás. Esses são o quê? Esse é o quê? Isso é ciência, conhecimento que a gente tem, que está na Bíblia, né? Mostra o que a Bíblia, como a Bíblia é real. Tá? Outro relato, Muros de Jericó. O Muro de Jericó, para quem já teve o prazer, né, de visitar a terra de Israel, o Muro de Jericó de fato existe. E tem as muralhas, né? Eu conheço uma alemã que foi lá e viu, tá? Como diz o povo da minha terra, né? A grossura, ou seja, a espessura desse muro, né? Era um muro gigante, alto, que rodeava a cidade, que protegia a cidade, né? Mas que Deus foi e derrotou esse povo para dar o quê? Para dar espaço para os israelitas, né? Então, de fato, existe aqui a foto, né, do muro aí de Jericó, né? Que mais, gente? Então, a gente entra num relato mais palpável, né? Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento. Inclusive, eu pergunto assim, que ano a gente está? 2018. 2018 relacionado ao que, gente? Depois de Cristo. Gente, Cristo foi o homem-deus, tá? Que dividiu as eras, né? Dividiu a era depois de Cristo e antes de Cristo. Dividiu a era. Não era uma pessoa comum, gente. Era um Deus. E por isso, chegou a dividir essa história. O mundo, assim, o mundo foi diferente. Depois de Cristo, o mundo foi totalmente diferente, gente. Dividiu as eras, né? É como se fosse assim, tá? Quando eu conheci a Sandra, eu não sabia, tá, que o nosso jovem milionário Neymar é minhoca, né? É daqui da terra, gente. Eu não sabia disso. Aí a Sandra já... Onde nasceu o Neymar? Santos. Errou. Reprovou no teste, né? Tá? Neymar é daqui. É como se fosse assim, antes do Neymar e depois do Neymar. Cristo dividiu a era. É real, gente. Você não... Cristo existe, está aqui, ó, o 2018 é relacionado ao que? Relacionado ao
homem lá, o homem Deus aí, né? Tá? E eu queria só lembrar uma coisa para vocês, né? A gente, claro, na universidade, o nosso objetivo maior, né, quando a pessoa trabalha, estuda muito, faz pesquisa, o camarada vai ganhar o prêmio Nobel. Gente, no Brasil, a gente não tem um prêmio Nobel. Não tem. Zero. Tem nada de prêmio Nobel. Tá? A gente não tem nenhum ganhador do prêmio Nobel. Agora vamos para Israel. Israel, Deus chamou Abraão, vem aqui, eu vou te abençoar, Abraão. Você vai ser o pai de quê? O que significa Abraão? Pai de muitas nações. E vou te abençoar, Abraão. Você vai ter o quê? Você vai ter a sua descendência, um dos descendentes seus vai ser o próprio Jesus Cristo. Vocês sabiam, gente? Só para abrir um espaço da bênção que Deus deu para os judeus. Sabe, tudo bem que Israel não tem nenhuma Copa do Mundo, né? Falando em Copa do Mundo, mas sabe quantos prêmios nobres os judeus e seus descendentes possuem, gente? 25% de todos os prêmios nobres pertencem ao quê? Pertencem aos judeus. O Brasil não tem nenhum. Sabe quantos mais? Mas vou chutando por alto, tem uns 10 milhões de judeus. Brasil, 200 milhões. Por que isso, gente? Porque Deus tinha prometido para Abraão, e Deus não pode voltar atrás. Tá? Na computação eu falei, tem um termo que a gente chama voltar para trás. Então eu vou até um ponto, aí vejo que o programa não vai funcionar, eu volto para trás para entrar no estado inicial. Para Deus não existe esse rollback, como diz na computação. Não existe. Deus prometeu, Ele cumpre. Está aqui, gente. 25% dos prêmios nobres são dos judeus. Uma das promessas que Deus tinha feito para os judeus é que ia restabelecer o quê? Restabelecer a nação israelita. Em 1967, então, foi restabelecida essa nação dos israelitas. Vocês sabiam que Israel fica justamente assim como se fosse o centro do mundo? E Deus tinha dito que lá ia ser o centro do mundo. Outra coisa que pouca gente sabe, vocês sabiam? Vocês sabem quem são? Uma coisa é bancário, eu tenho amigos bancários, né? Outra coisa é banqueiro, é o dono do quê? Do banco. Tá? É o dono do banco. Vocês sabiam que grande parte, né, dos banqueiros, em que país? Americanos. São dos judeus e seus descendentes. Então, quem tem o dono ali, ó, né? O cascalho, como vocês falam, né? O cascalho, os alunos falam, não caiu meu cascalho, professor. A bolsa, né, do camarada lá não caiu. Quem tem o cascalho no mundo? Judeu, gente. Por isso que a gente teve um pastor, o Rick Wanaga, que eu conversando com ele, falou assim, por que os banqueiros são judeus? Né? Então, é bênção que Deus deu. Né? E por quê? Porque os banqueiros, eles ajudam, gente. A nação de Israel, é pequeno desse tamanho, gente. Todo o povo ao redor, ninguém gosta dele. Tá? Tentam jogar o quê? Tentam jogar uma bomba, etc, etc. Né? A segurança de computação, segurança é assim, ó, eu tenho aqui o celular, meu celular. O meu celular está transmitindo dados, o WhatsApp recebe mensagem. Essas mensagens, tem um termo que a gente chama de confidencialidade. O que é confidencialidade? O outro celular consegue ouvir, mas não consegue entender. O que adianta eu conseguir entender, conseguir receber sua mensagem, mas não conseguir entender? Então tem um termo que a gente chama na computação de criar uma confidencialidade. Segurança de computador. Tem uma outra mensagem que é autenticação. Autenticação, assim, eu transmito uma mensagem aqui para a Fátima, e se no meio, tá, algum cidadão quiser alterar a mensagem e mandar para a Fátima, o computador dela consegue entender. Opa, a mensagem foi alterada, isso é uma autenticação. Por que eu estou falando isso? A nação que mais forma, que é um expert em segurança, Israel, gente, não é os Estados Unidos. A nação que tem a empresa de segurança computacional,
israelitas, pessoal. Segurança computacional israelita. Tá? É um povo abençoado. Por quê? Porque Deus, isso é uma evidência de que a Bíblia é real, porque Deus tinha dito para que a nação dos judeus seriam o quê? Seriam abençoados. Tá? Último comentário sobre os judeus, né? Quando crucificaram os israelitas, eu não coloquei o trecho aqui, né? Os judeus pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. E aí, mas está errado, isso, os Herodes, não, isso está errado. O que eles fizeram? Bateram na cabeça e que a culpa caia nos nossos filhos e seus descendentes. O que aconteceu, gente? O Holocausto. O Holocausto, a seriedade do pecado, gente. O Holocausto. Por que o Holocausto? Porque eles matou Jesus Cristo. Os judeus foram que mataram Jesus Cristo. Né? Essa é uma outra evidência, gente. Uma outra evidência que a Bíblia é o quê? Aí tem outras e outras evidências que eu posso ficar citando aqui, que vocês podem entrar no YouTube e procurar por Marcos Eberlin, palestra de ontem, gente. Tá? Então, existem o quê? Existem várias evidências de que a Bíblia é real e que o mundo, né, foi criado, o planeta Terra, tá? Todo o universo foi criado por Deus. Vocês sabiam que, soube ontem, tá? Olha a nossa ignorância, minha ignorância, né? Que a Lua se encontra ao redor da Terra para fazer o quê? A rotação. E ela está o quê? Tem um ângulo de 23,5 de inclinação. Sabe por que a Terra tem que vamos dizer assim, rotacionar? Né? Porque se ela estivesse só numa posição, o Sol iria queimar toda a Terra. Então ela tem que fazer o quê? Tem que ter o movimento aí da rotação. E isso é o quê? Isso é o quê, gente? Isso é o cuidado de Deus. Isso é como o 23,5, né? Não é 23,4. Às vezes eu vou na loja e choro. 23,5, não, 23,400, 23, não. É 23,5. Porque essa é a posição ideal para quê? Ideal de rotação, gente. Evidências, se vocês quiserem saber de todas essas evidências, tem uma palestra do Marcos Eberlin, um outro professor, é da Unicamp, gente, não é da USP, tá? Então, um concorrente nosso, mas eu tenho que dizer que é um excelente palestrante, excelente químico, que tem um vasto conhecimento e se especializou nessa área. Tá? Evidências, essas 3 evidências que eu queria mostrar para vocês, tá? E, por último não, eu queria dizer assim para vocês, gente, vou entrar no tema agora, aplicação prática sobre tudo que eu falei. Existem várias evidências e respostas na Bíblia sobre ciência. Agora, a decisão é de vocês. Deus deu o livre arbítrio. É vocês que vão tomar as decisões. Deus nunca tira o poder de decisão de vocês. Ele chega e bate na porta da vida de vocês e diz: posso entrar? Posso ser o Senhor da vida de vocês? A escolha é de vocês. Deus, ele tem eu digo assim, tem uma personalidade. Qual a personalidade dele? Ele fala: eu sou humilde e manso. Ele não vai arrombar a porta, gente. A decisão é de vocês. Mas existe um outro versículo que fala: o que você semear, você vai também colher, gente. Como diria o meu pai, né? Se semeia mamão, né? Ele queria mamão, né? Se você semeia semente de mamão, não vai nascer abacate, gente. Se você semeia, tá? Um procedimento, vamos dizer assim, uma ação, vocês vão colher também os resultados dessa ação. Sempre digo para os adolescentes: a vida é feita de quê, gente? A vida é feita de escolha, gente. Você quem vai escolher e você vai colher os resultados. As evidências estão aí. Agora a decisão é sua, se vai levar as coisas de Deus a sério ou não. A decisão é sua para vir para o culto ou não, gente.
É decisão de vocês. Deus deu livre-arbítrio. Um adolescente, já falei isso, né? Ele chegou e perguntou, por que eu fui assaltado? Meu amigo, aqui não é o céu. Aqui as pessoas têm um livre-arbítrio. O camarada lá comprou um revólver, tá? Ele pode te assaltar, ele pode te matar. Uma outra coisa, um outro exemplo para vocês entenderem do livre-arbítrio. Se eu tomo dois copos de saquê, tá? Lá no não sei se no Chibata vende, mas, enfim, se eu bebo 2 copos de saquê, e depois logo dirijo o meu carro, o que vai acontecer, gente? É o livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher. Agora, os resultados, gente, o resultado também é seu. Livre-arbítrio, você pode fazer tanto o bem como o mal. Livre-arbítrio. Então, com isso, o que a gente aprende, gente? A gente aprende o quê? Eu vou passar para vocês vão aprender 4 princípios para vocês tomarem decisões sábias. E essas 4 decisões que eu vou passar são o quê? São baseados na palavra de Deus. Então, vou ensinar para vocês 4 princípios, 4 itens que você deve considerar antes de tomar as decisões. E vocês tomarem essas decisões à luz do que? À luz da palavra de Deus. E aí, praticamente todos os princípios são baseados em quem? Baseados no apóstolo Paulo. Ele tomou várias decisões. E essas decisões, tá, foram todas pautadas na palavra de Deus. Agora, antes de mais nada, eu queria reforçar o que a Sandra falou, né? Deus promete o quê? Deus promete amar. Me desculpa, tá? Eu fiz muitas decisões erradas. Eu cometi muitas decisões erradas. E desculpa dizer, gente, vocês também vão cometer essas decisões erradas. Mas sabe o que eu posso dizer para vocês? O amor de Deus vai acompanhar vocês. Uma coisa que eu aprendi é que Deus, Ele não abençoa decisões. Ele abençoa intenções. Qual a intenção do seu coração? A Bíblia, em Salmo 23, ele fala que porque a bondade e a misericórdia seguirão as nossas vidas. Isso significa dizer assim, eu cometi uma decisão errada, Deus vai chegar, Espírito Santo, o camarada lá fez uma decisão errada, joga um bocado aí de bondade e misericórdia na vida dele, para ele tomar o quê? Para endireitar, vou mostrar aqui um versículo que diz, vou endireitar o quê? Vou endireitar as vossas veredas. Deus sabe que vocês vão tomar decisões erradas, mas Ele abençoa sobretudo o quê? Sobretudo as intenções. Lembra que foi dito aqui hoje de manhã, né? Lembra que foi dito o quê? Que Deus promete amar e estar com vocês. Tá? Bom, então vamos para os princípios. Primeiro princípio que eu queria mostrar para vocês, o que o mundo fala, né? Sobre as decisões. E muitas das coisas que o mundo fala, bate com a Bíblia, gente. Eu não sei se foi um cristão que colocou isso. Por exemplo, eu gosto muito desse o quê? Desse consult with others. Que significa assim, consulte os outros. Né? Tá? Tenha mentores, gente. Eu tenho mentores. O meu pastor lá de Belém, que foi pastor aqui, Josué Rissamitsu, o pastor Paulo. Tá? Eu tenho mentores na área profissional, na área pessoal, né? E na área espiritual também. E os mentores, pessoal, é importante, tá? Os mentores, eles têm que ter a coragem de chegar na cara de vocês e dizer, você está errado, cara. Endireita a sua vida. Se não tem ninguém que tenha essa coragem de falar isso, tem alguma coisa errada, gente. Eu tenho alunos que não sabem receber um não. Né? Eu tive 2 conversas muito difíceis essa semana. Pedi até para a Sandra orar. Estou saindo agora para orar. Estou saindo agora para conversar com o aluno. Tá? Alunos que, talvez pela educação, não souberam receber limites.
Então fala uma coisa, aí retruca, não tem o quê? Não tem essa humildade para receber o quê? Para receber uma correção. Vocês imaginam? Eles acham que passaram na melhor universidade do Brasil. Aí vem um japonês do Pará, abre o olho, eu sei mais que você. É assim, gente, não tem o quê? Não tem essa humildade. Gente, tenha mentores. Na multidão dos conselhos, né, como disse o pastor Paulo hoje de manhã, na multidão dos conselhos você toma o quê? Você toma a decisão mais acertada. Tem aqui várias dicas de como você deve tomar as decisões. Por exemplo, considerar as consequências da sua escolha. Tá? Então, eu me lembro quando antes de namorar a Sandra, fui consultar o meu pastor, e aí ele disse, você está com idade já, né? Quantos anos? 40, hein? Tá bom. Então, você faz o seguinte, vem aqui no meu gabinete, vou te passar, mentorar você nessa área sentimental, né? Então, fui lá. E aí a primeira coisa que ele pediu foi uma coisa bem legal, ele disse assim, coloca lista dos requisitos que você quer, que você não abre mão. Requisitos altos, você não vai abrir mão. Requisitos médios, requisitos baixos. Então, eu me lembro que eu coloquei lá, gente, hoje eu fico até meio envergonhado, coloquei lá, eu queria uma esposa oriental, né? Coloquei lá, e tal, não sei o que, fui colocando lá os requisitos, ser de Deus, né, ser da igreja, firme, tal. Só que ele pegou a lista, você colocou aqui, requisitos que você não abre mão, esposa oriental, é isso, Jó? Tá certo isso aqui? Ele era um brasileiro, Fernando Leite, então um amigo meu, é isso. Gente, mas uma lição que a gente vai ter aqui, se Deus não fala nada, não tem nenhum trecho na Bíblia que diz, não pode esposa oriental. O japonês não pode com outro japonês. Não existe nada disso. Então a decisão, livre-arbítrio, gente, a decisão é minha. Ele achou estranho, tanto é que a Sandra foi visitar. Eu me lembro ainda quando você colocou isso na lista. Falou na frente da Sandra. Eu achei estranho, sabe? Mas o que eu posso fazer, né? Então, prossegui, casei. Está aí, gente, ó, requisito que eu não abri. Os outros requisitos, eu esqueci de mencionar, mas existem outros requisitos. Mas, enfim, você tem o que, gente? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você tem que tomar as suas decisões e considerar as consequências da sua vida. Tá? Digo isso, eu vou só abrindo um parênteses aqui. Sabe por que eu tomei essa decisão? Porque, de novo, meu pai era um dos mentores. E ele dizia, você, japonês, muito japonês, tem uma parte, né? Seu estômago é japonês. Então você vai querer, como? Não, você tem que. E eu disse, acho que é verdade. Tá? Então, gente, a escolha é de vocês, pessoal. Toda de vocês, né? Gente, então, eu vou colocar aqui, continuando, o que o mundo fala? Zeca Pagodinho canta essa música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não funciona isso. Não funciona. Você é o responsável, você é o gestor. Você é o gestor da sua vida. Tá? Outra coisa que me lembro meu pai falando, eu tenho muita saudade, meu pai já é falecido, meu pai falando, meu amigo, não tem fórmula do sucesso. Eu não tenho aqui. E eu não tenho aqui fórmula do sucesso, mas do fracasso eu tenho. E eu sempre digo isso para a Sandra, sabe o que é? É dizer sim para tudo. Você é o gestor, você tem que dizer não para muitas das coisas. Como eu disse para os adolescentes, tem um estudo que eu fiz, proteja a sua vida. Você tem que colocar o quê? Você tem que colocar um muro de proteção na sua vida. Para dizer, aqui sim, aqui eu vou. Isso aqui eu não faço, isso aqui eu vou fazer.
Proteção, você é o gestor. Isso aqui não funciona. Vou fazer o que der na minha... Os alunos falam, der na minha telha aqui. Né? Vou fazendo, vou levando... Isso não funciona. Isso não é só no Brasil. Tem um outro aqui que é let it be. Let it be, deixa estar, deixa ser assim. Está aqui, ó, dos Beatles. Né? Uma música dos Beatles. Também não funciona. Tá? Mas então, o que funciona? Vou fazer aqui algumas considerações do que eu falei, um resumo das considerações que eu falei, uma introdução sobre decisão. Primeiro, Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio pertence a cada um de vocês. Você é o responsável. Depois não adianta culpar os pais, Deus, amigos, pelas decisões erradas. E aí eu sempre falo isso para os alunos, gente. Sempre eu falo isso para os alunos. Meu amigo, o negócio é o seguinte, não é só, porque tem muito aluno lá que fica só no campo das ideias, viaja, né, tal. Então eu digo, meu amigo, é assim, ó, você pode pensar, e você também tem que o quê? Tem que colocar isso, implementar isso aonde? No papel, no computador. Tem que colocar aqui no paper, colocar aqui para funcionar o negócio. Aí eu trouxe isso para onde? Para a nossa vida, gente. A nossa vida é assim, você deve orar. Fazer a oração, mas se você só ficar orando, ó, tá? Eu sou da Amazônia, eu via, eu tinha uma época que eu remava, né? Tinha um riacho. Então tem que ter o quê? Tem que ir aqui e aqui, ou senão os dois como estão aí. Oração e ação. Oração e ação. Tem uma menina em vista, por exemplo, chegue junto. Converse lá, vê se dá certo ou não. Tá? Vê se a coisa funciona, vê se dá liga, né? Não adianta só ficar orando, chegue lá, converse, vê se dá certo. Se não der, pessoal, Deus não vai colocar aqui, ó, na parede, saia com a Sandra. Nunca aconteceu isso. O que eu tive que fazer? Eu tive que inventar uma certa história, dizer, tá aqui, eu trouxe o Vante, estava aqui em São José, vim aqui. Chegue junto, converse, deu certo, ok. Se não deu, não culpe Deus. O carro, gente, ele só muda de direção quando o quê? Não é quando você fica só orando. Oração é aqui, ó. Agora, se você está andando, aí você consegue mudar de direção. Ação e oração. Oração e ação. As duas coisas têm que andar ao mesmo tempo. Não adianta só ficar orando. Ação e oração. Oração e estudar. Oração e correr atrás do emprego. Oração e não ficar só de pijama se você está desempregado, né, o dia inteiro. Mas oração, se vestir e procurar emprego e distribuir o currículo. É isso que Deus quer da gente, gente. É isso que eu vou mostrar, inclusive com o quê? Inclusive com a vida de Paulo, né? Você pode perguntar a vontade de Deus, mas não deve ficar parado até ouvir a voz de Deus. Tá? Eu vou mostrar aqui 4 passagens. Como é que Paulo tomou as decisões? E algumas delas vocês vão até achar, o que, Paulo? Foi assim que você tomou a decisão? Aí ele vai rir como eu ri. Foi. Tá? Mas não está errado, gente. Porque está aqui na Bíblia. Primeiro, vamos lá. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia, tá, e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Essa é a parte que eu achei estranha, gente. Não só eu tirei isso aqui de um outro sermão, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Sabe que quando é concluir? Olha, diante disso, eu acho que é por aqui. Gente, sabe que a gente tem várias coisas que a gente pode tirar daqui, né? A primeira coisa que a gente pode tirar daqui é a liberdade.
Se Deus não falou claramente para vocês que isso não pode ser feito, você é livre para usar o seu livre-arbítrio. Por exemplo, a gente não vai sair aqui e, será que eu posso assaltar um banco? Não, isso aí está claro, não roubarás. Está claro na Bíblia, então isso não, gente, isso está claro na Bíblia. Mas é engraçado como, se você for ler aí, eu se fosse Paulo, ia reclamar com Deus. Oh Deus, o Senhor é complicado, hein? Por que o Senhor não me falou então, que era para ir direto para Macedônia? Mas não aconteceu isso, gente. O que aconteceu? Ele tentou ir para um lugar, não conseguiu. Tentou ir para outro, não conseguiu. É como se fosse assim, ó. Ele perguntou assim, você tem uma passagem para Mísia? E acabou. A última, rapaz ali comprou. Era para um grupo então não vai dar. Então deixa eu comprar para Bitínia. Negócio seguinte, greve dos caminhoneiros, está parado lá. Tá? E para Troade, o negócio seguinte, até tinha, sabe, mas o motorista resolveu não vir hoje. E aí o que Paulo fez? Ele concluiu então, olha, eu acho que então eu vou para Macedônia. Ele não ficou orando ali, né? Ficou orando para saber o que ele fez. Ele foi tentando, gente. Eu ia reclamar com Deus, dizer assim, Deus, por que o Senhor não me falou diretamente? Por que o Senhor não me falou, por exemplo, para eu vir direto aqui para Mogi? Tá? Mas o que ele fez? Ele é o meu livre-arbítrio. Se Deus não falou claramente, o que Deus deixou claro? Se você chegar comigo e disser assim, eu tenho uma pessoa que não é da igreja. Opa, aí está claro. O julgo desigual, está claro, gente, isso aí. Aí, a escolha é sua, está bem claro na Bíblia, em letras o quê? Highlight lá, dizendo o quê? Dizendo que o julgo desigual é complicado, gente. Então, se não está claro na Bíblia, você é livre para fazer o que bem entende. Tá? A decisão que você vai tomar. Outra coisa que fala aqui são as circunstâncias, né? As circunstâncias falam muito. Tá? Inclusive, uma das conversas que eu tive com o pastor, ele falou, as circunstâncias contam muito. Por exemplo, vamos lá, na questão do namoro. Se eu saio com uma pessoa, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver como é que essa pessoa trata os pais. Porque a forma como trata os pais vai ser a forma como você vai ser tratado no futuro. Tá? Tem um pastor de uma igreja grande, Rick Warren. Tá? Ele vira e mexe, ele contrata pastores. Né? Uma igreja grande, então pastores entram e saem. Né? Sabe uma forma que ele usa para contratar pastor? Ele leva o candidato para um almoço. E aí o que ele vê? Ele fica observando a forma como o candidato ele trata o quê? O garçom. Se o candidato ele perde o quê? Fica nervoso, fica lá bravo e diz, chama o gerente. Opa! Eu já fiz isso também, gente. Tá? Chama o gerente lá. Tá? Opa! A forma como você tem um livre-arbítrio. O pastor lá tem o livre-arbítrio, ele pode escolher. Deus não vai contratar o Jó ou Eyama, mas ele te deu inteligência e te deu o quê? Livre-arbítrio para você escolher a pessoa certa. As circunstâncias falam muito bem. É como diz o ditado, né? Caminhando é que você vai encontrar o quê? Caminhando é que você vai encontrar o caminho. Né? Se você tem uma entrevista amanhã de emprego, por exemplo, é da vontade de Deus? Não sei. E muitas vezes é difícil, essa empresa é idônea, por exemplo, os alunos, eu vou ter uma entrevista amanhã, o que eu faço para passar? Estude a empresa. Porque quando você estuda a empresa, se eu quero ser contratado na CEO Informática, eu já vou saber quais são os clientes que eles possuem. Olha, eu sei que vocês têm esses clientes. Eu tenho experiência com esses clientes. Aí se ganha ponto.
A decisão, gente, é de vocês. Se não tem nada claro, a decisão é de vocês. É engraçado como Paulo aqui, ó, ele não fica reclamando. Pô, Deus, isso é um enrolado, hein? É para um lugar, para outro, faz de quê? De palhaço, né? Poxa, me fala para onde eu tenho que ir. Mas não, tenta, até encontrar. E no final ele conclui. Deus abençoa o quê? Intenções, não decisões, as intenções. Ele queria o quê? Evangelizar. E essa é a intenção que ele vai abençoar. Tá? Segunda passagem. A segunda passagem, mas agora não havendo nessas regiões, segunda passagem onde Paulo de novo faz a decisão. Mas agora não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, eu estou estou de boa aqui, né? Aprendi uma palavra com a Santa, estou de boa na lagoa, né? Então o negócio é o seguinte, como estou de boa na lagoa, eu vou ver vocês, tá? Não fala nenhum momento, Deus espiritualizar, não, tomei a decisão. O Paulo, jura, está aqui, ó, tomou a decisão, planejo fazê-lo quando for à Espanha, eu vou para a Espanha, fazendo os quê? Os planos, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, gostei do povo daqui, então vou aí, vou passar um tempo, vou ali no bife esquisito, decisão é minha, gente, tá? Vou ali no bife esquisito, no Chibata, vou no Maeda, faço umas compras, porque eu gosto de comida japonesa, decisão é sua, está aqui, ó. Porém agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei para a Espanha e visitarei vocês de passagem. Você é livre aqui, ó. Ele tomou a liberdade, abençoou o quê? As intenções, a serviço do quê? Dos santos. Você sabia que o meu púlpito principal não é aqui? A Sandra já falou uma vez, né, isso. Poucas pessoas, 10%, 1% da população vai ler a Bíblia. Mas o mundo todo, uma quantidade grande de alunos, estão me vendo como é que o japonês ele se comporta. Como é que eu trato a minha esposa. Como é que é a minha ética, né? Isso tudo eles observam. Tá? Caminhe a serviço dos santos. O meu púlpito não é aqui, o meu púlpito é aonde? É na sala de aula, é onde eu trabalho, gente. É na mesa onde eu atuo lá na universidade. Ali é o meu púlpito, ali é o meu testemunho, ali é onde eu estou a serviço de quem? Das pessoas que Deus ama, os alunos. Deus ama a todos, os alunos são pessoas que Deus me ordenou. Você vai amar esses alunos. Poxa, mas esses são difíceis, sabe? Olha como é que eles me tratam. Olha como você me tratou também, Jó. Você é pecador também. Eu não te perdoei? E não está tudo pago? Pô, perdoa os meninos lá, velho. Perdoa temos até de Mogi, tá? Perdoa lá os caras. Tá? Quando é de olho puxado, normalmente pergunta, você é de Mogi ou de Suzano? Às vezes acerto. Recentemente foi São Paulo. Ah, tá bom. Errei, tá? Terceira passagem aqui, gente. Terceira passagem. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los. Já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Vocês vão me ajudar, viu, gente? É isso que ele está falando. Eu preciso de ajuda de vocês, então vocês vão me ajudar. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Você não ora, vai o quê? Vai tomando as decisões, meu amigo, vai tomando as decisões. Você pode orar, mas vai tomando, soberania de Deus. Se você tomar a decisão errada, Deus vai dizer, Espírito Santo, corre atrás desse japonês. Ele foi para São Carlos, vai para lá, 300 quilômetros, corre atrás dele e joga a bênção em cima desse moleque aí. Tá? Deus não ia falar assim. Deus me ama e não ia falar, moleque, tá? Desta vez não quero apenas ver ele, fazer uma visita, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o quê? O Pentecoste. Porque se abriu porta para mim, ampla e promissora, e há muitos adversários. Sabe o que eu aprendi aqui também? Você pode estar no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente o que Deus quer.
Eu casei, eu acredito que Deus colocou a Sandra na minha frente. Mas surgiu o que, gente? É como ela falou, não foi fácil, gente, esse cear. Eu acredito que estava no centro da vontade de Deus. Não porque a gente é perfeito, a gente erra bastante, toma decisões erradas, a gente erra, gente. Mas a gente estava no centro, mas Paulo, eu também tive muitos adversários. Um dos adversários foram que é a doença da minha esposa, foi duro. Mas ele vai dizer assim, Jó, eu também tive muitos adversários e estava no centro da vontade de Deus. Deus abriu essa porta. Então, duas coisas, né, que a gente aprende. Mesmo você estando no centro da vontade de Deus, você vai ter o quê? Duas coisas. Você pode ter problemas e você vai ter adversário, gente. Você vai ter a sua Bélgica, que pode te dar um olé, tá? Infelizmente, gente, tem cristãos ali jogando. Você tem a sua Bélgica ali, não é só os jogadores, né? Você vai ter problemas e você também vai ter adversários. Lembra da vida de Isaac, Deus falou assim, vem para cá, foi lá, adversários, os caras começaram o quê? Jogaram areia no poço, problemas, adversários. Se lembram quando Jesus andou sobre o mar? O que ele falou para os discípulos? Todo mundo para o barco, vocês vão atravessar. Aí teve a tempestade, mas o Senhor que mandou para... Foi, gente. Você vai ter adversários, você vai ter problemas, mesmo você estando no centro da vontade de Deus. Mas esse não é o principal está aqui, gente. Olha essa decisão aqui, ó. Nessa decisão, olha essa passagem, em 2 Coríntios 2, 12 a 13. Quando cheguei a Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, viu que o Senhor, percebam bem, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Sabe o que é? Deus abriu uma porta. Você quer vir para Mogi? Deus abriu aqui, está aqui, ó, abre a porta. Ele percebeu que Deus havia aberto uma porta. Ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Percebam aqui, ó. Percebam uma coisa aqui. Deus abriu uma porta. Se eu chegasse eu gosto de pensar assim, eu conversando com Paulo, né? Outro dia eu vi, tem um livro chamado Abacuque, né? Então, você leu o meu livro? Li o seu livro, sim, tá? Então, aqui, ó, eu ia chegar com Paulo e dizer assim, Paulo, mas eu entendi certo. Se Deus tinha aberto uma porta para você, abriu. E aí você decidiu não entrar nela, decidi, Jó. Pô, então você se deu mal, meu velho. Não, você não leu o resto da história, não. Não li. Então vai ver lá que não me dei mal. Sabe por quê, gente? Porque Deus abriu uma porta, mas não necessariamente, olha esse trecho que ensina, não necessariamente a porta que Deus abrir, você precisa pegar. Por quê? Livre-arbítrio, meu amigo. Aqui é diferente. Deus não abriu a porta para você fazer alguma coisa errada. Existem mandamentos, princípios, eu diria, gostaria de dizer assim, princípios que Deus ordena que a gente siga. Por exemplo, eu tenho que cuidar bem da Sandra, porque a forma como eu lido, vocês sabem, homens, é a forma como Deus também vai ouvir a oração da gente. Se eu distrato ela, Deus não vai ouvir a oração. Está escrito na Bíblia, gente. Tá? Então, aqui, gente, está bem claro. Deus queria o quê? Deus queria que ele tomasse uma decisão. Abriu a porta, não necessariamente a porta que ele precisa tomar. Despedi-me deles e fui para onde? Fui para Macedônia. O que a gente aprende aqui, gente? Com esses trechos aqui, a gente aprende 4 princípios. 4 princípios. E sobre esses princípios que eu vou falar para vocês, tá? Primeiramente, os valores. Qual a sua ética? Gente, eu não tenho vergonha de dizer, tá? Eu morei nos Estados Unidos, morei um tempo lá fora, não estou dizendo para esnobar, mas eu estou querendo dizer uma história. Eu tive 3 vistos negados. Para estar onde eu estou agora, na Universidade de São Paulo, eu fiz 5 concursos.
Aí o aluno chega e diz: não passei no concurso. Quantos concursos você fez? Esse é o segundo. Faça mais 3. Eu fiz 5, meu amigo. Tá? Eu fiz 5. Não force maçanetas. Tá? Deus falou claramente para não fazer uma determinada coisa. Não force maçanetas. Quando eu tive o visto negado, um japonês, não vou dizer quem é, não, mas chegou e disse assim: você não quer ir para o Brasil, ir para os Estados Unidos? É pelo México? Isso está errado. Claro que eu não quis dizer isso, estava errado. Não, arigatô, né? Muito obrigado, preocupação comigo. Não, gente, não force maçanetas. Não deu para ir. Não force, gente, maçanetas. Porque você vai colher o que você plantar. Opte até perder. Perdi, gente. Mas depois Deus me abençoou, que sirva de testemunho e sirva de incentivo. Deus me abençoou, gente. E na hora certa Deus abriu a porta. Tá? E eu ouvia Deus falando assim, Deus fala em sussurro. Por isso que existe a leitura silenciosa. Porque se você não estiver em silêncio, você não vai ouvir a Deus. Eu via Deus falar assim: calma, calma. Vai ter um tempo que você vai poder ir. Depois de um tempo eu olhei, é verdade. Deus tinha dito para ter calma. Agora eu consigo ir. Não force maçanetas. Valores, gente. Quais os seus valores? Segundo, prioridades. Qual a sua prioridade? Nesse último trecho, o que Paulo fala? Paulo fala que por causa de Tito, ele não ficou em Troade. Sabe o que tinha lá, gente? Se você for ler a história completa, tinha um comício já. Espera aí, Paulo, então, tinha um comício para você dar, tem 5.000 pessoas, 2.000 pessoas. Você resolveu não dar esse comício e ir atrás de Tito, só de um catatal? É isso mesmo, Jó. E aliás, Jó, deixa eu te dizer uma coisa, não é só eu não, tá? Porque Jesus também deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma ovelha perdida, gente. Tá? Prioridades. Você se lembra daquelas relacionamentos líquidos? Aquele tinha um relacionamento sólido com uma pessoa. Recentemente, um aluno, a gente escreveu um projeto e o aluno vai para a Inglaterra. Nunca saiu, gente. Uma família humilde. E aí eu soube que ele, pelo telefone, ele chorou com a secretária quando eu pedi para notificar que ele foi escolhido. Porque a gente escreveu junto o projeto. Eu falei assim para a secretária: se eu entrei aqui na USP por causa desse aluno, já ganhei minha vida. Para deixar as 99. Tá? Porque uma vida, gente, vale, gente. Porque Jesus viria para o mundo. Se você estivesse sozinho nesse planeta, Jesus viria e morreria por você. 1 por 99. Tá? Se você não tiver prioridade, vai se perder. Mas não é só isso não. Tá? Vamos dizer assim, outro princípio é o que? A paz de espírito. E para isso, gente, essa paz de espírito é uma paz coletiva. Não é só uma paz minha. Tá? Não é só uma paz minha. Então, por que não pode ser só uma paz minha? Porque você pode errar, gente. Exemplo, se eu tomo uma decisão e pergunto para a Sandra não concorda? Como é que foi a sua decisão? A Sandra não gostou muito. Como é que foi o grupo de conexão? Cara, o pessoal torceu o nariz. Tem alguma coisa errada, isso não é paz de espírito. Eu vou explicar para vocês o que seria essa paz de espírito através de 2 passagens. Primeira passagem aqui, gente, vamos lá, rapidamente. Eles fizeram 2 escolhas. 2 escolhas, gente. Uma escolha aconteceu em Atos 1 e a outra escolha aconteceu em Atos 6. Primeira passagem de Atos 1. Portanto, é necessário que escolhamos decisão. Escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. A história é assim, para encurtar. Depois da morte de Jesus, ressurreição, existiam 11 discípulos. Um suicidou, que era Judas. Então, eles estavam substituindo esse que morreu.
tá? Que depois foi o quê? Depois foi Matias. E engraçado que esse Matias só é citado aqui nunca mais, gente. Então esse trecho está aqui por algum propósito. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, e o Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. É assim, gente, ó, pegou as pedrinhas, ó. Aí saiu Matias. Essa foi a forma. Está aqui, gente, Atos 1. Foi a forma como eles escolheram. Mas não é só isso, eu vou mostrar uma outra escolha aqui. Ó. Segunda passagem. A primeira passagem, Atos 1, e a segunda passagem, Atos 6. Tá? Segunda passagem, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho. É legal essa sua ideia. Tá bom, eu vou escolher então. Tal proposta, seguindo ali, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. E as pedrinhas, hein, gente? Atos 1 teve as pedrinhas, ó, vamos lá. Atos 1 foram o quê? Deitaram sorte com as pedrinhas. E Atos 2 decidiram sem o uso das pedrinhas, sem o uso de sortes. Por quê, gente? Sabe por quê? Aí que eu entro no que a gente fala. 2 escolhas, formas diferentes. Sabe por quê? No meio desses 2, em Atos 2, teve o quê? O Pentecoste. O que é o Pentecoste? Agora caiu o Espírito Santo na vida de vocês. Vocês são a morada do Espírito Santo. Sabe por que eles não precisavam jogar sortes? Porque o Espírito Santo está falando para vocês. Ele fala, sussurra. Sussurra e vocês conseguem ouvir. Aí eu volto para onde? Eu volto para dizer que Deus fala na leitura silenciosa. Oração é uma via o quê? É uma via de mão dupla, gente. A oração não é só você falar. A oração é o quê? A oração é você ouvir também o Espírito Santo, que agora já teve o Pentecoste, gente. Agora o Espírito Santo fala. E essa é uma forma de quê? De decisão. Você agora vai tomar a decisão de acordo com o que Deus, o Espírito Santo, fala para vocês. Por que muitas vezes a oração é pesada, como eu escrevi aí, entre aspas, né? Sabe por quê? Porque você não expressa o coração de vocês. Eu já cheguei a orar, Senhor, olha como esse aluno me trata. Olha como esse professor me trata. Pô, dá um jeito nesse cidadão aí. Apóstolo Paulo, sabe por que eu deixo? Agora a minha mão está menos gelada, né? Por quê? Porque eu tenho sempre uma responsabilidade de vir aqui falar com vocês. É melhor, seria mais cômodo, confortável, se eu não ficasse ali sentadinho, né? Mas aqui é uma responsabilidade. Aqui, antes de subir aqui nesse palco, eu orei, sobe aqui comigo, Deus, sobe aqui. Tá? É assim, gente, tá? Eu me lembro, isso eu contei também, né? Da história que o meu pai, ele me chamava, Sandra até brinca, que a minha mãe também, né? Ele me chamava Jó. No meio da multidão, eu ouvi um Jó. Eu já sabia o catatal ali ia apanhar. Tá? Sabe por que eu quero dizer isso? Porque eu conheci a voz do meu pai. Assim como também eu conheço a voz do Espírito Santo. Quando ele diz, calma, calma. Você acha que é o Espírito falando para mim? Jó! Eu já sabia o que ia acontecer, gente. No meio da multidão, eu já sabia o que ia acontecer. Tá? O Espírito Santo fala com vocês. 4º princípio, o último, gente. O último, ter a consciência de que o Senhor está na frente. Aqui fala, se o Senhor permitir, planos não são errados. Mas lembre-se que Deus o quê? Deus está controlando tudo isso. Deus está controlando as decisões. Ele abençoa as decisões. E finalmente eu queria dizer assim, o que eu já falei, né? Deus abençoa as intenções. Gente, lembre-se. Decisão, muitas vezes não é difícil. Vocês tomam isso rápido. Mas lembre-se o seguinte, para entrar é mais fácil do que sair. Entrar numa dívida é fácil. E sair? Difícil, gente.
E o namoro? Eu dei um estudo sobre namoro para os adolescentes. E entrar no namoro é fácil também. E sair? Tá? Agora, lembre-se, olha esse versículo aqui. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Gente, você viu lá os 4 princípios, tomou a decisão, e Deus, decisão errada essa do Jó. Ô Espírito Santo, vai lá atrás do cara, endireita isso aí. Ele vai endireitar, gente, porque é promessa aqui, ó. Ele vai endireitar o que? As suas veredas. Está escrito aqui, não é conversa aqui minha. Não? Outra coisa, deixa eu, adiantando aqui, né? O que Deus fala para você hoje? Meu filho, minha filha, decida. Eu vou te abençoar. Eu vou deixar. Está escrito bem, está na Bíblia, está lá em Salmos 23, a bondade e misericórdia vai seguir o quê? Vai seguir a sua vida. Se você espera, tá ali, ó. Se você espera as melhores condições, você nunca vai fazer nada. Vou repetir aqui, ó. Se você esperar pelas condições perfeitas, está aqui, ó, Eclesiastes 11:4. Você nunca vai fazer nada. Decida, meu filho. Meu filho, que Deus fala, decida. Veja a Bíblia. Leitura silenciosa. E eu vou abençoar a sua vida. Mas decida. Oração e ação. Decida, não fique parado. Ação, iniciativa. Não tenha medo. Estaria eu no lugar. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe o que esse trecho aqui? José do Egito. José do Egito foi vendido como escravo. E aí o que aconteceu, gente? Os irmãos ficaram preocupados, agora ele vai vingar da gente. Mas o que ele fala? Não, vocês planejaram o bem, o mal, mas Deus endireitou e transformou isso aqui num bem, gente. Último trecho. Isso aqui eu pensei, tirei esse final de semana, a Sandra nem sabia, né? Toda manhã, né? Aí é brincadeira, né? Tá? Ela me educa também, não é só o cachorro, tá? Toda manhã ela diz assim, não é toda manhã, desculpa. Talvez uma vez a cada 2 dias ela diz, água a planta lá. Eu pego o balde, vou lá e vou jogar água nas plantas. E aí, durante o tempo que eu estava indo agora, eu vi o quê? Eu vi isso aqui, ó, capim. Pô, mas a gente já pediu, pagamos um cidadão lá para matar isso aqui, o trem voltou e está lá ali ativo. O que eu aprendo com isso, gente? Eu aprendo assim, ó, o capim é o que às vezes eu tenho preguiça de fazer. Só que, se você não fizer nada, ele cresce, gente. Você quer ter um jardim legal ali, ó, que nem ali na nossa casa ali, tá? Isso é uma foto dos Estados Unidos, tá? Ali tá o quê? Tem a irrigação, tem o adubo ali para deixar tudo correto, né? O que eu quero dizer com isso para vocês? Pessoal, decida pelas boas práticas. Tá? Eu sempre faço o quê? Sempre eu ouvi uma mensagem de novo dos pastores, e aí o pastor falava assim, ó, o seu casamento é diretamente proporcional ao tempo que você passa com sua esposa. Ou seja, em outras palavras assim, você passa muito tempo, muito bom casamento. Você passa pouco tempo, o seu casamento é pior. O tempo, ele viu que é diretamente proporcional ao tempo que você passa com a esposa. Então o que eu decidi? Almoçar. Todo dia eu saio do trabalho e vou almoçar com a Sandra. Uma decisão que eu tenho. Agora é mais fácil gente, eu vou ficar aqui, né? Para que eu vou até lá, né? É o capim crescendo, gente. É o capim, um mato que cresce, não preciso fazer esforço. Sabe um outro esforço que eu não preciso fazer? É que eu fico pensando assim, é o capim crescendo. Sabe o que é? Eu gosto muito de sorvete. Inclusive, se vocês quiserem me dar, tá? Eu aceito e agradeço num dia de calor como esse, tá? Mas se eu ficar comendo sorvete, tem janta que a Sandra falou, o que você quer comer? Eu queria jantar um Magno.
Tá um sorvete. Não pode, meu amigo, não pode. É o capim crescendo, gente. É o capim crescendo, a saúde, né, deteriorando. Gente, decida alimentar-se bem. Para isso você precisa um esforço, você precisa o quê? Cuidar do seu jardim. Decida pelas companhias. Tem duas coisas que a Sandra falou, né? Eu tenho como fazer uma previsão, isso não eu, o pastor que deu o sermão falou, tem como fazer a previsão da sua vida daqui a 10 anos com duas coisas. Com o livro que você lê, a Sandra falou que tem muita gente que lê pouco, é verdade, e com o quê? As companhias, gente. Com o que você anda? Aí eu vou te dizer, se você quer ser uma águia, viva com elas. Não viva com um passarinho lá na Amazônia que a gente chama de papa-arroz, eles são bem pequenos. Se você viver com ela, não vai virar uma águia. Decida exercitar-se. Eu sempre falo para você, vamos exercitar. Né? Por quê? Porque é bem mais fácil sentar no sofá, ou assistir uma TV, Faustão, bem mais fácil, gente. Internet, o que você acessa a internet? Né? Cuidado com o que você acessa. Leitura silenciosa, outra área que é muito complicada. O que você tem que fazer? Você tem que, leitura silenciosa aqui, gente. Irrigar a sua leitura silenciosa. Se você deixar, é mais fácil o quê? Desleixar. Finalmente, eu vou só tocar aqui no assunto. Eu estava no estudo com os recém-casados, numa igreja, eu e a Sandra, e aí a Sandra não se lembra, mas a gente tinha que dizer, cada um, o seu ponto fraco. Claro que eu não vou falar aqui para vocês, né, gente? Eu me expor aqui e dizer o meu ponto fraco, mas eu me lembro de um ponto fraco do colega do lado, né? Colega lá. E aí a esposa falou assim, eu tenho que falar aqui um ponto fraco do meu marido. Aí eu abri os olhos, ele falou assim, o problema dele é procrastinação. E às vezes esse é o meu problema também, gente. Às vezes eu deixo o quê? Eu adio a conversa com o aluno, porque eu não gosto de conversar e dizer, você, minha amiga, está errado isso que você está fazendo. Está errado isso que você... É mais fácil eu esquecer que, por exemplo, existe uma cola entre os alunos, porque é chato, gente, eu vou ter que enfrentar o aluno, é chato isso aí. Procrastinação. É mais fácil ficar como o capim aqui do lado, gente. Gente, para concluir, decida pelas boas práticas. As evidências da ciência estão na Bíblia. Mas é você que vai ter que decidir-se, uma vez que esse, como disse o pastor Paulo, é o dom, é o presente que Deus colocou na mão de vocês. É vocês que vão ter que tomar a decisão, não eu, não o pastor. A decisão é sua. Mas lembre-se, o que o homem semear, isso também colherá. Obrigado, gente. Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, né, todos. Vamos nos colocar de pé? Temos um momento de oração. Eu sei que cada um de vocês, todos nós, temos decisões a serem tomadas. Tem situações em que a gente até para no meio do caminho por falta de uma decisão. E eu sei que muitas vezes a gente demora para decidir por, às vezes, medo de errar, né? Mas vamos orar juntos agora. Gostaria de poder ter um momento de oração. Você pode orar ao Senhor. Coloque diante do Senhor as decisões que você precisa tomar. Ou talvez decisões que foram tomadas e está indo por um caminho que talvez não está sendo bom. Vamos pedir para que Deus nos dê graça, continue conosco todo o tempo, como nós ouvimos hoje de manhã.
Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer pela Tua graça sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deu a cada um de nós a consciência, o Senhor deu a cada um de nós o poder em nossas mãos para tomarmos nossas decisões. O Senhor colocou dentro de nós vontades e nós decidimos também para agradar, Senhor Deus, até a nossa própria vontade humana. Muito obrigado, Senhor Deus, por este presente que o Senhor deu a cada um de nós. E queremos pedir perdão também, Senhor Deus, porque ao longo da nossa vida, nós tomamos muitas decisões erradas, decisões equivocadas, decisões que machucaram outras pessoas, decisões que trouxeram consequências ruins. Mas em todo o tempo o Senhor nos dá a graça, e a Tua palavra diz que quando nós permitimos que o Senhor faça parte da nossa vida, o Senhor endireita os nossos caminhos. Então, Senhor Deus, nessa manhã queremos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha fazer parte da nossa vida, fazer parte, Senhor Deus, da nossa história, e endireita, Senhor Deus, aqueles caminhos, aquelas veredas que aos nossos olhos, ou até diante do Senhor, tomaram um rumo, Senhor Deus, que não foi agradável a Ti. Senhor Deus, nós queremos orar entregando também todas dessas decisões que precisamos tomar, rumos que precisamos tomar, coisas que estamos parados, ó Deus, olhando, observando e sem saber se vamos para frente ou para trás, se vamos para a direita ou para a esquerda. Mas ajuda-nos a caminhar também. Às vezes a gente perde tempo demais, pensando demais, mas precisamos da Tua graça, Senhor Deus, e ajuda-nos a dar os próximos passos. Queremos agradecer ao Senhor, que o Senhor nos ajude a usar, Senhor Deus, a nossa fé e a nossa razão. Ajuda-nos a discernir todas as coisas, ajuda-nos a Deus também termos a humildade de, em algum determinado ponto, quando a gente entende que a nossa decisão foi errada, às vezes o Senhor nos permite voltar para trás também. Às vezes é necessário pedir perdão, Senhor Deus, nessa volta. Às vezes é necessário entender que erramos, mas que a gente tenha humildade de reconhecer, voltar e tomar o rumo certo. Que o Senhor abençoe a cada um aqui nessa manhã, nessa tarde. Que o Senhor dê graça, Senhor Deus, na nossa jornada e na nossa caminhada. Que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor, e que a presença, a orientação do Teu Santo Espírito, que dá paz ao nosso coração e que excede todo entendimento, esteja com cada um de nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Que Deus abençoe as várias decisões que vocês precisam tomar durante essa semana. Que cada decisão seja